Desde que me tornei guarda florestal, aprendi a respeitar a imprevisibilidade da natureza. Cada dia trazia consigo novos desafios e mistérios, mas nada poderia me preparar para o terror que encontrei naquela fatídica noite na Floresta das Sombras. Tudo começou como qualquer outra patrulha noturna. A lua lançava uma luz pálida através dos galhos das árvores, criando um jogo de sombras inquietantes no chão da floresta. Eu seguia pelo caminho familiar, confiante em meus instintos e na minha lanterna como minha única fonte de luz. Mas algo estava diferente naquela noite. Uma sensação de inquietação se apoderou de mim, como se os próprios bosques estivessem sussurrando segredos sombrios em meu ouvido. Eu ignorei essa sensação, atribuindo-a ao cansaço da longa jornada, mas ela persistia, uma voz inquietante em minha mente. Foi então que notei algo fora do lugar. Uma árvore familiar, uma antiga carvalho que eu passava regularmente em minhas patrulhas, estava estranhamente retorcida e deformada. Marcas estranhas adornavam seu tronco, como se algo tivesse arranhado a casca com garras afiadas. Curioso, me aproximei para examinar mais de perto. Foi quando vi o espelho. Um espelho antigo, com uma moldura de madeira enegrecida pelo tempo, estava pendurado no tronco da árvore, refletindo a luz da minha lanterna de volta para mim de uma maneira perturbadora. Eu não tinha visto aquele espelho ali antes. Confuso, me aproximei ainda mais, examinando o reflexo distorcido que dançava na superfície do vidro. Mas o que vi não era apenas a minha própria imagem. Havia algo mais ali, uma figura sombria e indistinta, pairando atrás de mim no reflexo do espelho. Meus olhos se arregalaram de horror quando percebi que não havia ninguém lá atrás, apenas a escuridão silenciosa da floresta. Um calafrio percorreu minha espinha quando me dei conta de que estava sozinho naquela noite sombria, com algo sinistro observando-me do outro lado do espelho. Instintivamente, levei a mão ao coldre onde estava minha arma, preparado para enfrentar qualquer ameaça que pudesse surgir. Mas antes que eu pudesse reagir, uma voz sussurrou em minha mente, uma voz que não era minha. Fuja, ela disse, cheia de urgência e medo. Antes que seja tarde demais. Congelado pelo terror, mal consegui processar o que estava acontecendo. Quem estava falando comigo? E por que eu deveria fugir? Foi então que a escuridão se moveu. Uma sombra sinistra se desprendeu das árvores, avançando em minha direção com uma velocidade sobrenatural. Meus instintos gritaram para fugir, e eu obedeci correndo pela floresta escura, enquanto a risada louca da sombra ecoava em meus ouvidos. Eu não sei quanto tempo corri, mas finalmente me deparei com a linha de árvores que marcava o limite da floresta. A luz da lua brilhava acima de mim, revelando o campo aberto além da floresta. Com o coração batendo descontroladamente no peito, dei uma última olhada para trás, esperando ver a sombra se aproximando. Mas a floresta estava silenciosa e imóvel, como se nada tivesse acontecido. Tremendo de exaustão e medo, atravessei a linha de árvores e saí da floresta, prometendo a mim mesmo nunca mais voltar para aquele lugar maldito. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que a sombra ainda estava lá, esperando pacientemente nas profundezas da Floresta das Sombras, pronta para me puxar de volta para seus domínios de terror e loucura. Apesar da promessa que fiz a mim mesmo de nunca mais voltar, o chamado da Floresta das Sombras era irresistível. Noites passaram, mas a memória daquele encontro assombrou meus sonhos e meus pensamentos acordados. Eu sabia que precisava descobrir a verdade por trás daquela sombra sinistra que me perseguia na floresta. Então, em uma noite fria e nebulosa, tomei a decisão de retornar. Equipado com minha lanterna e minha coragem renovada, adentrei mais uma vez na Floresta Proibida. A escuridão da noite parecia mais densa do que nunca, envolvendo-me como um manto gelado. Cada sombra parecia se contorcer e se mover, como se a própria floresta estivesse viva e observando-me com olhos invisíveis. Avancei com cautela, seguindo o mesmo caminho que havia trilhado antes. A árvore retorcida, com o espelho enigmático pendurado em seu tronco, apareceu diante de mim como um lembrete sombrio da minha última visita. Desta vez, porém, não hesitei em me aproximar. A luz da minha lanterna dançava sobre a superfície do espelho, revelando o mesmo reflexo distorcido que me assombrara anteriormente. Mas algo estava diferente. O ar ao meu redor parecia vibrar com uma energia sinistra, como se o próprio espaço entre as árvores estivesse carregado de eletricidade. Decidi arrancar o espelho da árvore, como se fosse uma tentativa de quebrar o feitiço que ele exercia sobre mim. Mas, assim que minhas mãos tocaram a moldura de madeira, uma onda de dor lancinante percorreu meu corpo, fazendo-me recuar com um grito abafado. O espelho permaneceu imóvel, pendurado na árvore como se estivesse zombando da minha tentativa de destruí-lo. Respirei fundo,
tentando recuperar o fôlego e a coragem, enquanto me perguntava o que fazer em seguida. Foi então que ouvi o sussurro, uma voz suave e sinistra, sussurrando palavras incompreensíveis em meu ouvido, enchendo minha mente com imagens perturbadoras e pensamentos sombrios. Lutei para manter minha sanidade, bloqueando as vozes invasivas enquanto tentava desesperadamente encontrar uma maneira de escapar. Mas era tarde demais. A escuridão se fechou ao meu redor, envolvendo-me em seus braços gelados e me arrastando para o vórtice do terror. Imagens distorcidas e sonhos fragmentados dançavam diante dos meus olhos, enquanto eu me via mergulhando cada vez mais fundo na loucura da Floresta das Sombras. Não sei quanto tempo passei naquele estado de transe, perdido em um labirinto de medo e desespero. Mas, eventualmente, algo me puxou de volta à consciência, como se uma mão invisível estivesse me arrancando das garras do abismo. Quando abri os olhos, encontrei-me deitado no chão da floresta, cercado pela escuridão impenetrável da noite. Minha mente estava turva, minha visão embaçada, mas uma sensação de urgência me impulsionou a levantar. Com esforço, pus-me de pé, ignorando a dor latejante em cada fibra do meu ser. Minha lanterna jazia ao meu lado, ainda emitindo um brilho fraco na escuridão. Peguei-a e continuei minha jornada, determinado a encontrar uma saída deste pesadelo vivo. Mas à medida que avançava pela floresta sombria, uma sensação de desespero se apoderava de mim. Cada passo parecia levar-me mais fundo na escuridão, afastando-me cada vez mais da luz da razão. Eu sabia, no fundo do meu coração, que estava perdido nas profundezas da Floresta das Sombras para sempre. Meu nome é David, e esta é a história de como uma simples viagem se transformou em um pesadelo que assombra meus pensamentos até hoje. Tudo começou quando um velho amigo me convidou para uma aventura no campo. John, sempre entusiasta de explorar lugares abandonados, me contou sobre uma casa isolada nos arredores da cidade, que há décadas permanecia desocupada e envolta em mistério. Curioso e sempre em busca de novas emoções, aceitei o convite de John sem hesitação. Naquela tarde ensolarada, pegamos nossas mochilas e partimos em direção à casa abandonada, ansiosos por descobrir seus segredos ocultos. Enquanto caminhávamos por estradas poeirentas e bosques sombrios, a sensação de expectativa misturada com uma pitada de medo crescia em meu peito. A casa apareceu diante de nós como uma sombra imponente, suas janelas vazias e sua fachada deteriorada contando histórias de um passado obscuro. John e eu trocamos olhares excitados antes de nos aventurarmos pelos portões enferrujados e adentrarmos no terreno da propriedade. O ar estava impregnado com o cheiro de mofo e abandono, e o silêncio ao nosso redor era quase palpável. Exploramos os cômodos vazios, nossas lanternas lançando sombras distorcidas nas paredes empoeiradas. Móveis quebrados e teias de aranha adornavam os espaços, enquanto nossos passos ecoavam pelos corredores sombrios. Foi então que encontramos a escadaria que levava ao porão. John, sempre o mais destemido de nós dois, propôs que explorássemos essa parte da casa em busca de possíveis segredos ocultos. Eu hesitei por um momento, mas a curiosidade venceu o medo, e descemos os degraus rangentes em direção às profundezas desconhecidas. O porão era ainda mais sombrio do que o restante da casa. Uma escuridão densa envolvia tudo ao nosso redor, tornando difícil enxergar além do alcance de nossas lanternas. O ar estava pesado, como se estivéssemos mergulhando em um abismo de esquecimento e desespero. Continuamos nossa exploração cautelosa, nossos passos ecoando no chão de terra batida. Foi então que nossas lanternas captaram um brilho fraco no canto mais distante do porão. Intrigados, nos aproximamos para investigar. O que encontramos lá mudou para sempre nossas vidas. Uma porta de madeira antiga, coberta de entalhes estranhos e desgastada pelo tempo, estava semi-aberta, como se convidasse a adentrar um mundo de segredos proibidos. John e eu trocamos um olhar nervoso antes de empurrarmos a porta e nos depararmos com o que parecia ser um túnel subterrâneo. O ar úmido e o cheiro de terra molhada nos atingiram, fazendo-nos hesitar por um momento antes de decidirmos seguir em frente. Com nossas lanternas iluminando o caminho à nossa frente, avançamos pelo túnel estreito, cada passo nos afastando ainda mais da segurança da superfície. O ar tornou-se mais frio e úmido à medida que descíamos mais e mais fundo na escuridão desconhecida. Não tínhamos ideia do que encontraríamos no final daquele túnel, mas a sensação de descoberta e a excitação do desconhecido nos impulsionavam adiante. Mal sabíamos que estávamos prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam nossas vidas para sempre.
Após aquela noite terrível na mansão abandonada, meu mundo mudou para sempre. Os pesadelos continuavam a me assombrar, cada vez mais vívidos e aterrorizantes. Eu sabia que precisava descobrir a verdade por trás daquela presença sinistra que havia despertado na casa, mesmo que isso significasse enfrentar meus medos mais profundos. Decidi investigar mais a fundo a história daquela mansão, buscando pistas sobre seu passado obscuro. Vasculhei arquivos antigos, conversei com moradores locais e mergulhei nos registros históricos da cidade. O que descobri deixou-me ainda mais intrigado e assustado. A mansão era conhecida na região como o Berço das Sombras, um lugar onde histórias de eventos sobrenaturais e tragédias inexplicáveis eram comuns. Dizia-se que a mansão era assombrada por uma presença maligna, alimentada pelos segredos sombrios enterrados em suas paredes. Determinado a enfrentar essa entidade sobrenatural, preparei-me para outra visita à mansão. Armei-me com crucifixos, água benta e incenso, buscando proteção contra o mal que habitava aquele lugar. Com passos hesitantes, adentrei novamente na escuridão da casa abandonada. Desta vez, porém, não fui recebido pelo silêncio sinistro que encontrei antes. Uma presença invisível parecia pairar no ar, uma sensação de mal-estar que envolvia cada canto da mansão. Cada sombra parecia se contorcer e se mover, como se estivesse viva e observando-me com olhos invisíveis. Avancei corajosamente pelos corredores sombrios, minha lanterna cortando a escuridão à minha frente. Murmúrios sussurrantes ecoavam pelas paredes, enviando arrepios pela minha espinha. Eu sabia que estava sendo observado, que o mal que habitava aquele lugar estava ciente da minha presença. Finalmente, cheguei à sala onde havia encontrado o espelho amaldiçoado na minha última visita. Ele estava lá, pendurado na parede como um portal para o desconhecido. A luz da minha lanterna refletia na superfície polida, distorcendo minha imagem de maneiras perturbadoras. Com cuidado, aproximei-me do espelho, preparando-me para enfrentar o mal que havia despertado ali. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, uma voz sussurrou em meu ouvido, um suspiro gelado que enviou arrepios pela minha espinha. "Você não deveria estar aqui", sussurrou a voz, cheia de malícia e desdém. "Você perturba o sono dos mortos, e agora deve pagar o preço." Fui atingido por uma onda de medo e desespero, mas sabia que não podia recuar. Apertei os dentes e ergui meu crucifixo, invocando a proteção divina contra o mal que me rodeava. Foi então que o espelho estremeceu, suas bordas começando a tremer como se estivesse prestes a se desfazer. Uma luz cegante irrompeu da superfície polida, envolvendo-me em seu brilho ofuscante. Quando a luz finalmente desapareceu, encontrei-me em outro lugar completamente. Era uma sala estranha e cavernosa, com paredes cobertas de símbolos arcanos e velas acesas espalhadas pelo chão. No centro da sala, uma figura encapuzada estava de pé diante de um altar, seus olhos brilhando com uma luz antinatural. Eu sabia instintivamente que estava diante de algo muito mais antigo e poderoso do que qualquer coisa que já enfrentara antes. "Você despertou o poder adormecido da mansão", disse a figura, sua voz ecoando pelas paredes da sala. "Agora, você deve enfrentar as consequências de suas ações." Com um gesto, a figura levantou a mão, enviando uma onda de energia negra em minha direção. Eu gritei de dor enquanto o feitiço me atingia, envolvendo-me em uma escuridão sufocante. Quando finalmente recuperei a consciência, percebi que estava de volta à mansão abandonada. Mas algo estava diferente. As paredes pareciam pulsar com uma energia sinistra, e eu sabia que o mal que havia despertado ali não seria facilmente contido. Com o coração pesado, preparei-me para enfrentar o terror que ainda estava por vir, sabendo que minha batalha contra as forças das trevas estava longe de terminar. Na pequena cidade de Ravenwood, a noite era densa e carregada de mistério. Ruas desertas se estendiam sob o manto escuro do céu, enquanto as sombras dançavam nas paredes das casas antigas. Eu, James Turner, um escritor em busca de inspiração, tinha acabado de chegar à cidade para uma estadia prolongada em busca de material para o meu próximo romance. Mal sabia eu que os eventos que se seguiriam mudariam minha vida para sempre. Meu destino era a pousada Raven's Rest, um edifício gótico que parecia saído de um conto de terror. Ao entrar, fui recebido por uma atmosfera sombria e silenciosa. O ar estava impregnado com um aroma de mofo e mistério, e o ranger dos assoalhos de madeira ecoava pelos corredores vazios. O proprietário, um homem taciturno de olhos sombrios, me conduziu ao meu quarto, onde a luz fraca de uma lâmpada solitária lutava contra as sombras que dançavam pelas paredes. Depois de me acomodar,
decidi explorar os arredores da cidade em busca de inspiração para minha história. Caminhando pelas ruas estreitas, pude sentir a presença de algo sinistro no ar, como se a própria cidade estivesse escondendo segredos sombrios sob sua aparência tranquila. Foi então que avistei uma figura solitária parada à sombra de uma árvore retorcida. Era uma mulher jovem e pálida, vestida de branco, com cabelos negros como a noite. Seus olhos, profundos e penetrantes, pareciam sondar minha alma enquanto me aproximava. Ela se apresentou como Emily, uma moradora local, e me convidou para acompanhá-la em uma caminhada pela floresta próxima. Apesar de um estranho pressentimento de perigo, eu aceitei. A floresta era escura e silenciosa, com árvores altas que bloqueavam a luz da lua. Enquanto caminhávamos, Emily me contou sobre a história misteriosa de Ravenwood, sobre as lendas antigas e os segredos enterrados sob o solo. Ela mencionou uma antiga canção que diziam ter o poder de atrair almas perdidas para a cidade, uma melodia proibida que ecoava pelas ruas à meia-noite. Curioso, perguntei a ela mais sobre a canção, mas seus olhos escureceram e ela se recusou a falar mais sobre o assunto. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que talvez houvesse mais na história do que ela estava disposta a revelar. No entanto, antes que eu pudesse questioná-la, um som estranho ecoou pelas árvores, interrompendo nossa conversa. Era uma melodia suave e melancólica, um som triste que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Emily congelou, seus olhos arregalados de terror enquanto olhava para mim. É a canção, ela sussurrou, sua voz trêmula de medo. A canção das almas perdidas. Instantaneamente um calafrio percorreu meu corpo e uma sensação de terror se apoderou de mim. Eu sabia que precisava sair dali o mais rápido possível, mas antes que pudesse reagir, as sombras se moveram ao nosso redor e uma sensação de pânico tomou conta de mim. Era como se algo estivesse nos observando, esperando para nos arrastar para o abismo do desconhecido. Foi então que percebi que Ravenwood guardava segredos mais sombrios do que eu jamais poderia imaginar, e que minha estadia na cidade estava prestes a se transformar em uma luta pela sobrevivência contra forças além da compreensão humana. O som da canção das almas perdidas ecoava pela floresta, envolvendo-nos em uma aura de desespero e terror. Emily agarrou minha mão com força, seus olhos cheios de medo, refletindo a mesma angústia que sentia em meu próprio coração. Juntos, corremos pelas sombras da floresta, tentando escapar do chamado sombrio que nos perseguia. À medida que avançávamos, o bosque parecia se fechar ao nosso redor, como se as árvores ganhassem vida própria, tentando nos prender em suas garras retorcidas. A escuridão era opressiva e o ar estava impregnado com uma sensação de perigo iminente. Eu sabia que precisávamos encontrar uma maneira de quebrar o encanto da canção antes que fosse tarde demais. Desesperadamente, buscamos por alguma pista, alguma forma de deter o poder maligno que nos envolvia. Foi então que avistamos uma figura sombria à nossa frente, parada no centro de um claro na floresta. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra, e um sorriso cruel curvava seus lábios pálidos. Era como se a própria escuridão tivesse tomado forma naquela figura sinistra. Com o coração batendo descontroladamente, nos aproximamos cautelosamente, conscientes de que estávamos prestes a enfrentar o perigo em sua forma mais pura. A figura nos encarou com um olhar penetrante, como se pudesse ler nossas almas e conhecer nossos medos mais profundos. Era como se estivéssemos diante de uma entidade ancestral, uma força antiga e poderosa que estava além da compreensão humana. De repente, a figura começou a cantar, sua voz ecoando pela floresta com uma melodia hipnótica e assustadora. Era a canção das almas perdidas, emanando de seus lábios como uma maldição que nos prendia em seu feitiço mortal. Sentimos nossas mentes se turvarem, nossos pensamentos se dispersarem na névoa da magia negra que nos envolvia. Desesperados, lutamos contra o feitiço, buscando desesperadamente uma maneira de resistir ao chamado das sombras. Emily agarrou minha mão com força, seus olhos cheios de determinação enquanto enfrentávamos juntos o terror que se erguia diante de nós. Com cada fibra de nossa vontade, resistimos ao poder maligno que nos envolvia, recusando-nos a ceder ao destino sombrio que nos aguardava. Então, num último esforço de coragem, reunimos nossas forças e enfrentamos a figura sombria diante de nós. Com um grito de desafio, desafiamos a maldição que nos prendia, recusando-nos a sermos escravizados pelo poder das trevas. E num momento de pura bravura quebramos o encanto da canção das almas perdidas, dissipando a névoa de medo que nos cercava. Com um gemido de derrota, a figura sombria se desfez diante de nós, desaparecendo na escuridão da noite como se nunca tivesse existido. Lentamente a floresta voltou ao normal, as sombras se dissipando e a luz da lua brilhando sobre nós. Respiramos aliviados,
sabendo que havíamos vencido o mal que ameaçava nos consumir. Olhei para Emily ao meu lado, seus olhos brilhando com gratidão e alívio. Juntos enfrentamos os horrores da noite e emergimos vitoriosos, unidos pela coragem e determinação de resistir ao chamado das sombras. E enquanto nos afastávamos da floresta assombrada de Ravenwood, sabíamos que nunca mais seríamos os mesmos, mas que nossa coragem nos tornaria mais fortes do que nunca diante do desconhecido. Meu nome é Benjamin, e sou um bibliotecário solitário que passa a maior parte dos meus dias entre as estantes empoeiradas de uma pequena biblioteca local. Minha vida é tranquila e rotineira, até o dia em que descobri algo que mudaria tudo. Foi durante uma tarde chuvosa de outono que encontrei uma porta antiga escondida nos fundos da biblioteca. Estava trancada há tanto tempo que quase passou despercebida, mas algo dentro de mim me impeliu a investigar mais de perto. Com uma chave enferrujada que encontrei na gaveta de um velho armário, consegui destrancar a porta e revelar o que estava escondido atrás dela. Para minha surpresa, deparei-me com uma escadaria estreita que se estendia para baixo, desaparecendo na escuridão. Com uma mistura de curiosidade e apreensão, acendi minha lanterna e desci os degraus desconhecidos. À medida que meus pés tocavam o chão de pedra fria, o som ecoava pelos corredores sombrios que se estendiam diante de mim. Era como se eu tivesse entrado em um mundo totalmente diferente. Um lugar onde o tempo havia parado e os segredos mais sombrios estavam escondidos nas sombras. Foi então que encontrei a biblioteca. Estava escondida nos subterrâneos da cidade, um labirinto de corredores escuros e estantes empoeiradas repletas de livros antigos. À primeira vista, parecia ser uma biblioteca comum, mas à medida que comecei a explorar seus corredores sombrios, percebi que havia algo profundamente perturbador sobre aquele lugar. Os livros que encontrei eram diferentes de qualquer coisa que já havia visto. Eles não tinham títulos ou autores, apenas capas de couro gasto e páginas amareladas pelo tempo. À medida que folheava as páginas, descobri que cada livro continha histórias de pesadelos reais, vividas por pessoas ao redor do mundo. Cada detalhe íntimo e terrível dos piores pesadelos estava ali, registrado nas páginas empoeiradas dos livros. Era como se a biblioteca fosse um depósito de terror, um lugar onde os medos mais profundos e sombrios da humanidade estavam preservados para sempre. Foi então que percebi a verdadeira natureza da biblioteca. Ela tinha o poder de fazer com que esses pesadelos se tornassem realidade para quem os lesse. O horror se apoderou de mim quando entendi o que isso significava. A biblioteca era uma fonte de terror, capaz de consumir aqueles que se atrevessem a explorar seus segredos sombrios. Com o coração acelerado de medo, percebi que precisava encontrar uma maneira de fechar a biblioteca antes que fosse tarde demais. Mas para fazer isso, teria que enfrentar os horrores que se escondiam dentro dela e descobrir a verdade por trás de sua existência sinistra. Conforme mergulhava mais fundo nos corredores sombrios da biblioteca, sentia-me cada vez mais enredado em sua teia de terror. Os livros sussurravam segredos antigos enquanto eu passava por eles, e o ar ao meu redor parecia pulsar com uma energia sinistra e antiga. Enquanto explorava os corredores sombrios, percebi que não estava sozinho. Sombras se moviam nas bordas da minha visão e sussurros assustadores ecoavam pelos corredores vazios. Era como se a própria biblioteca estivesse viva, alimentando-se do medo e da angústia daqueles que ousavam entrar em seus domínios sombrios. No entanto, eu sabia que não podia recuar agora. O destino de minha cidade estava em minhas mãos, e eu não podia permitir que mais pessoas fossem consumidas pelos pesadelos que assombravam a biblioteca. Determinado a encontrar uma maneira de fechar a biblioteca para sempre, continuei minha busca pelos corredores sombrios. À medida que avançava, os sussurros ao meu redor se tornavam mais altos, e as sombras se tornavam mais sinistras. Finalmente, cheguei à sala central da biblioteca, onde encontrei o coração do mal que a alimentava. Era uma antiga estátua de pedra, esculpida com símbolos estranhos e inscrições antigas. À medida que me aproximei, senti uma onda de terror me atingir, mas eu sabia que não podia recuar. Com um grito de raiva e determinação, ergui minha lanterna e desferi um golpe na estátua. Um estalo sinistro ecoou pela sala quando ela se partiu ao meio. E senti uma onda de alívio me inundar quando percebi que havia vencido. Mas minha vitória foi de curta duração. À medida que a estátua se despedaçava, a biblioteca começou a tremer ao meu redor, e eu soube que algo terrível estava prestes a acontecer. Com um estrondo ensurdecedor, o chão se abriu sob meus pés, e fui sugado para baixo em um redemoinho de trevas. O último que vi antes de ser engolido pela escuridão foi a biblioteca desmoronando ao meu redor.
seus segredos sombrios finalmente libertados para assombrar o mundo exterior. Quando acordei, estava deitado nos destroços da biblioteca, o sol brilhando no céu acima de mim. Parecia que a biblioteca havia desaparecido sem deixar vestígios, mas eu sabia que seus segredos sombrios ainda estavam lá fora, esperando para serem descobertos por aqueles que se atrevessem a explorar o desconhecido. Meu nome é Michael, e sou um historiador amador apaixonado por antiguidades e mistérios do passado. Desde que herdei a velha casa de minha avó, que faleceu há alguns anos, tenho passado a maior parte do meu tempo explorando os cantos escuros e empoeirados do sótão, em busca de tesouros esquecidos. Nunca imaginei que uma dessas explorações me levaria a descobrir algo tão aterrorizante quanto fascinante. Era uma tarde de outono quando decidi subir ao sótão mais uma vez, determinado a desvendar os segredos que ele guardava. Entre caixas empilhadas e móveis cobertos por lençóis, encontrei uma porta escondida atrás de uma pilha de antiguidades. Curioso, afastei os objetos e abri a porta, revelando um pequeno cômodo escuro e empoeirado. Adentrei cautelosamente, acendendo uma lanterna para iluminar meu caminho. O ar estava pesado e cheio de mofo, como se há anos ninguém tivesse pisado ali. Vasculhei o local, examinando cada canto e recanto em busca de algo que despertasse meu interesse. Foi então que me deparei com uma caixa antiga, coberta de teias de aranha e poeira. Com mãos trêmulas abri a caixa, revelando seu conteúdo, um conjunto de livros antigos e misteriosos. Cada volume estava encadernado em couro desgastado e exalava um aroma de séculos passados. Intrigado, comecei a examinar os livros um por um, maravilhado com as histórias e conhecimentos que eles poderiam conter. Mas foi o último livro da pilha que me chamou a atenção. Era menor que os outros e não tinha título na capa. Abri suas páginas e encontrei uma inscrição estranha na primeira página: A Saga dos Pesadelos. Com o coração acelerado, comecei a folhear as páginas do livro, mergulhando em um mundo de terror e fantasia que parecia sair diretamente dos meus piores pesadelos. À medida que lia, uma sensação de inquietação se apoderava de mim, como se o próprio livro estivesse sussurrando segredos sombrios em meu ouvido. Foi então que ouvi um barulho vindo de fora do sótão, como se alguém estivesse se aproximando da casa. Rapidamente, fechei o livro e o guardei na mochila, decidido a voltar e explorar seus mistérios mais tarde. Com passos rápidos, saí do sótão e tranquei a porta atrás de mim, deixando para trás o enigma que acabara de descobrir. Aquela noite, enquanto eu tentava dormir, minha mente estava tomada pelos pensamentos sobre o misterioso livro que encontrei no sótão. Suas páginas pareciam ecoar em minha mente, chamando-me para desvendar seus segredos mais profundos. Por mais que eu tentasse resistir, a curiosidade me consumia. Na manhã seguinte decidi que não poderia mais adiar a investigação. Voltei ao sótão, determinado a mergulhar mais fundo na história contida nas páginas do livro maldito. Com a lanterna em mãos, abri a mochila e retirei o livro, sentindo um calafrio percorrer minha espinha enquanto o tocava. À medida que folheava as páginas amareladas, mergulhei em uma narrativa macabra de pesadelos e horror. Cada palavra parecia ganhar vida própria, envolvendo-me em uma teia de terror do qual eu não conseguia escapar. Mas o que mais me assustava era a sensação de que aquelas histórias não eram apenas ficção, mas sim relatos de eventos reais. À medida que o dia se transformava em noite lá fora, eu continuava imerso na leitura, incapaz de afastar-me do livro. Foi então que ouvi um som estranho vindo de fora do sótão, como se algo estivesse se movendo nas sombras. Meu coração disparou de medo, mas eu não podia parar agora. Com a lanterna tremendo em minhas mãos, continuei a ler, ignorando os ruídos crescentes que ecoavam pelas paredes. Cada história parecia mais aterrorizante do que a anterior, até que cheguei ao último capítulo do livro: O Despertar do Pesadelo. À medida que lia as palavras finais, um arrepio percorreu meu corpo. De repente, o ambiente ao meu redor pareceu mudar, como se o próprio sótão estivesse se transformando em um pesadelo vivo. Sombras dançavam nas paredes, e um frio arrepiante envolveu o ar, cortando-me até os ossos. Foi então que percebi que não estava sozinho. Uma presença sinistra pairava no ar, observando-me das sombras com olhos brilhantes de malícia. Um medo indescritível se apoderou de mim, e eu soube que tinha despertado algo terrível ao abrir o livro proibido. Desesperado para escapar, joguei o livro no chão e corri em direção à porta do sótão, mas era tarde demais. Uma força invisível me prendeu no lugar, enquanto as sombras se contorciam ao meu redor, formando uma figura grotesca que se erguia diante de mim. Com o coração na garganta,
Eu sabia que estava enfrentando o próprio pesadelo, uma entidade antiga e poderosa que havia sido despertada por minha curiosidade insensata. E agora, eu teria que lutar pela minha vida contra os horrores que me aguardavam no sótão daquela velha casa assombrada. Com o coração batendo descompassado, enfrentei a figura sombria que se erguia diante de mim. Seus olhos brilhavam com uma luz maligna, e eu podia sentir a presença opressiva do mal emanando dela. Sabia que estava diante de uma força além da minha compreensão, uma manifestação dos pesadelos mais obscuros que assombravam minha mente. Com a respiração entrecortada, recuei alguns passos, mas uma força invisível me prendia ao chão, impedindo qualquer tentativa de fuga. A figura sinistra avançou lentamente na minha direção, sua forma distorcida envolta em sombras dançantes. Tentei reunir coragem para enfrentar o pesadelo, mas minhas pernas tremiam e minha mente estava turva de terror. Lembrei-me das histórias macabras que havia lido no livro Amaldiçoado e percebi que aquilo que agora se manifestava diante de mim era muito mais do que uma simples criação da minha imaginação. Com um grito de desafio, ergui a lanterna, esperando que sua luz pudesse banir as trevas que me cercavam. Mas o feixe de luz parecia impotente diante da escuridão avassaladora que emanava da figura sombria. Foi então que uma voz sussurrou em minha mente, ecoando com um tom gelado de desespero. Você despertou o pesadelo, humano imprudente. Agora é hora de enfrentar as consequências dos seus atos. As palavras ecoaram em minha mente, enchendo-me de uma sensação de desespero crescente. Eu sabia que não podia vencer essa batalha sozinho, mas também sabia que não podia permitir que o pesadelo escapasse para a escuridão do mundo exterior. Com uma determinação feroz, reuni minhas últimas reservas de coragem e enfrentei o pesadelo de frente. Brandindo a lanterna como uma arma, investi contra a figura sombria, disposto a lutar até o último suspiro pela minha sobrevivência e pela segurança daqueles que amava. A batalha que se seguiu foi uma dança macabra entre luz e escuridão, uma luta desesperada pela supremacia sobre as forças do mal que ameaçavam consumir-me. Cada golpe era uma afirmação da minha vontade de resistir, mesmo diante das probabilidades aparentemente insuperáveis. Enquanto a batalha se desenrolava, uma última esperança acendeu-se dentro de mim. Lembrei-me das palavras de sabedoria do meu avô, que me ensinara a nunca desistir diante do perigo e a encontrar força nos momentos mais sombrios. Com um grito de determinação, canalizei toda a minha energia e concentrei-me na luz que ainda restava dentro de mim. Com um esforço supremo, lancei um feixe de luz intensa em direção ao coração do pesadelo, desafiando sua escuridão com a minha própria luz interior. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, a escuridão recuou diante da luz brilhante, e eu soube que havia triunfado sobre o mal que ameaçava consumir-me. O pesadelo soltou um grito de derrota e desapareceu nas sombras, deixando para trás apenas um eco distante de sua presença maligna. Exausto e ferido, caí de joelhos no chão, sentindo-me mais vivo do que nunca. Sabia que havia enfrentado meus próprios demônios internos e emergido vitorioso, mais forte e mais determinado do que nunca antes. O livro amaldiçoado foi destruído, e o pesadelo estava selado de volta nas profundezas da escuridão de onde veio. À medida que deixava o sótão daquela casa assombrada para trás, sabia que essa experiência mudaria minha vida para sempre. Eu havia provado que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança e da coragem pode prevalecer sobre as trevas do medo e do desespero. Meu nome é David, e sou um fotógrafo que se aventura em lugares abandonados em busca de imagens únicas e intrigantes. Minha última expedição me levou a uma antiga mansão conhecida como Vila Obscura, localizada nos arredores da cidade. Desde o momento em que pus os olhos na Vila Obscura, soube que estava diante de algo especial. A mansão estava envolta em mistério. Suas paredes desgastadas e janelas quebradas pareciam sussurrar histórias antigas. Eu mal podia esperar para capturar sua essência decadente, através da lente da minha câmera. Naquela tarde ensolarada, entrei na mansão abandonada com minha mochila cheia de equipamentos fotográficos. A luz do sol filtrava-se pelas janelas empoeiradas, criando sombras intrincadas nos corredores vazios. Cada passo que eu dava ecoava pelas paredes silenciosas, enchendo o ar com uma sensação de expectativa. À medida que explorava os cômodos empoeirados da mansão, minha mente se enchia de imagens fascinantes. Capturar a decadência e a solidão da Vila Obscura se tornou minha obsessão, e eu não podia esperar para compartilhar minhas descobertas com o mundo. Foi então que entrei na biblioteca da mansão.
Um cômodo amplo e repleto de estantes empoeiradas. Meus olhos se iluminaram com a oportunidade de capturar a riqueza de detalhes naquele ambiente enigmático. Enquanto eu me preparava para começar a fotografar, ouvi um som estranho vindo de um canto escuro da sala. Um arrepio percorreu minha espinha, mas eu ignorei, atribuindo o som ao vento que sussurrava pelas janelas quebradas. Concentre-me na minha tarefa, comecei a ajustar as configurações da câmera, buscando a composição perfeita. Mas então ouvi o som novamente, desta vez mais alto e mais distinto. Era como se alguém estivesse sussurrando meu nome ao meu ouvido, enviando calafrios pela minha espinha. Intrigado e um pouco perturbado, olhei ao redor da sala procurando a fonte do som. Mas não havia ninguém lá, apenas fileiras de livros empoeirados e móveis antigos cobertos de teias de aranha. Decidido a não deixar minha imaginação me dominar, voltei minha atenção para minha tarefa. Mas o sussurro continuou, cada vez mais insistente e perturbador. Finalmente, incapaz de ignorar mais, desliguei minha câmera e me virei para enfrentar o canto escuro da sala. "Quem está aí?" perguntei, minha voz ecoando pelos corredores vazios. Não houve resposta, apenas o som suave e inquietante do sussurro continuando. Com um nó no estômago, dei um passo hesitante em direção ao canto escuro, minha curiosidade superando meu medo. Foi então que vi algo que me fez congelar no lugar. Uma sombra escura se erguia do chão, tomando forma diante dos meus olhos. Era como se uma presença invisível estivesse se manifestando diante de mim, enviando calafrios pela minha espinha. Minha mente gritava para fugir dali, mas algo me prendia no lugar, uma sensação de fascínio e terror. Eu sabia que estava diante de algo além da compreensão humana, algo que desafiava todas as leis da realidade. E enquanto eu observava a sombra se contorcer e se mover, uma certeza terrível se apoderou de mim. Eu não estava sozinho na Vila Obscura, e o que quer que estivesse lá comigo não era humano. Com o coração martelando no peito, dei meia volta e corri para fora da biblioteca, deixando para trás minha câmera e meu desejo de explorar a mansão abandonada. Eu sabia que precisava sair dali o mais rápido possível, antes que fosse tarde demais. Mas mesmo enquanto eu fugia da Vila Obscura, eu sabia que nunca esqueceria o que vi naquela tarde fatídica. E assim, essa experiência sinistra marcou o início de uma jornada para descobrir a verdade por trás da Vila Obscura. Uma jornada que me levaria a AOS com fins mais sombrios da imaginação humana. Mas essa é uma história para outra hora. Apesar de tentar ignorar os sussurros inquietantes em minha mente, não conseguia escapar da sensação de que algo estava profundamente errado naquela floresta. As vozes sinistras ecoavam em minha cabeça, repetindo os mesmos fragmentos de palavras desconexas. Eu me sentia como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis a cada passo que dava, e uma presença sombria parecia pairar sobre mim constantemente. Decidi redobrar minha determinação e continuar minha investigação naquela manhã, embora uma parte de mim ansiava por fugir daquele lugar assombrado. Com meu coração batendo de ansiedade, adentrei mais uma vez na Floresta das Lamentações, determinado a descobrir a verdade por trás dos mistérios que a assolavam. Enquanto avançava pelos caminhos tortuosos da floresta, uma névoa densa começou a se espalhar pelo ar, envolvendo-me em sua névoa gélida. Minha visão ficou obscurecida e meus passos se tornaram incertos, enquanto lutava para me orientar na escuridão. As árvores ao meu redor pareciam contorcer-se em formas grotescas, como se estivessem vivas e observando meu progresso com malícia. Foi então que ouvi um som estranho vindo de algum lugar adiante na floresta. Um som de arrastar e ranger que enviou arrepios pela minha espinha. Instintivamente, agarrei minha lanterna com mais força, preparado para enfrentar qualquer perigo que pudesse surgir em meu caminho. Avancei com cautela pela densa vegetação, cada ruído parecendo ecoar com uma intensidade amplificada pela escuridão ao meu redor. O ar estava impregnado com um silêncio opressivo, interrompido apenas pelo som dos meus próprios passos e o bater acelerado do meu coração. Foi então que vi algo se movendo entre as árvores à minha frente. Uma figura escura e sinistra que parecia se contorcer em meio à névoa. Meu corpo tenso de medo, levantei minha lanterna e iluminei a figura, esperando encontrar uma explicação lógica para o que estava testemunhando. Mas o que vi diante de mim me deixou sem palavras. Era uma criatura horrenda, com olhos brilhantes e dentes afiados, sua forma distorcida e grotesca pairando ameaçadoramente diante de mim. Um grito de terror escapou dos meus lábios enquanto eu recuava, meu corpo tremendo de pavor diante da visão aterrorizante. A criatura avançou em minha direção com um rosnado gutural, suas garras estendidas em minha direção em um gesto ameaçador. Instintivamente, recuei ainda mais,
minha mente gritando para encontrar uma rota de fuga daquela besta infernal. Foi então que uma luz brilhante perfurou a névoa ao meu redor, banindo as sombras que me envolviam. Olhei para cima para ver uma figura emergindo da névoa. Uma figura familiar que emanava uma aura de poder e autoridade. Era o guardião da floresta, um ser ancestral que protegia as terras da Floresta das Lamentações há séculos. Seus olhos brilhavam com uma luz antiga, e sua presença era imponente e reconfortante ao mesmo tempo. Com um gesto de sua mão, o guardião da floresta afastou a criatura das sombras, banindo-a de volta para as profundezas da floresta. Então, ele se aproximou de mim, seu olhar sereno transmitindo uma mensagem silenciosa de paz e proteção. "Você está seguro agora", disse ele, sua voz ecoando como o sussurro do vento entre as árvores. "Esta floresta é um lugar de grande poder e mistério, mas também é um lugar de beleza e vida. Não tema as sombras que habitam essas terras, pois eu estou aqui para protegê-lo." Com um aceno de cabeça agradecido, eu o vi desaparecer na névoa, deixando-me sozinho na quietude da floresta. Mas agora, apesar das sombras que ainda se espreitavam entre as árvores, eu sabia que não estava mais sozinho. O guardião da floresta estava comigo, vigiando e protegendo-me enquanto eu continuava minha jornada através das profundezas sombrias da Floresta das Lamentações. Olá, meu nome é Michael, e esta é a história de como eu e meus amigos nos aventuramos na casa abandonada. Tudo começou em uma noite chuvosa de outono, quando decidimos desafiar nossos medos e explorar um dos lugares mais assombrados da cidade. Eu sempre fui fascinado pelo paranormal e pelas histórias de fantasmas desde pequeno. Então, quando meu grupo de amigos sugeriu investigar a misteriosa casa abandonada, eu não hesitei em aceitar o desafio. Ouvíamos histórias terríveis sobre a casa há anos. Diziam que era assombrada por espíritos vingativos e que ninguém que entrasse lá sairia ileso. Mas é claro que essas eram apenas lendas urbanas, certo? Pelo menos era o que eu tentava me convencer. Naquela noite fatídica, nos reunimos na entrada da casa, com nossos corações batendo forte de excitação e nervosismo. Eu estava acompanhado por Sarah, minha namorada corajosa, e nossos amigos de longa data, Jake e Emily. Juntos, empunhávamos lanternas e câmeras, prontos para capturar qualquer evidência paranormal que encontrássemos. À medida que nos aproximávamos da entrada da casa, uma sensação estranha de opressão se apoderou de mim. Era como se o ar ao redor estivesse carregado de eletricidade estática, e eu me perguntava se deveríamos mesmo continuar. "Vamos lá, pessoal. Não podemos voltar atrás agora", disse Jake, tentando aparentar coragem. Com um aceno de cabeça determinado, avançamos pela porta de madeira rangente e adentramos na escuridão da casa abandonada. O cheiro de mofo e decadência invadiu nossas narinas, enquanto nossos passos ecoavam pelos corredores vazios. As paredes estavam cobertas de papel de parede desbotado e manchado, e os móveis estavam cobertos de poeira. Era como se o tempo tivesse parado naquele lugar, deixando para trás apenas vestígios de uma vida passada. Nosso grupo começou a explorar os cômodos um por um, cada um de nós cautelosamente observando os cantos escuros em busca de qualquer sinal de atividade paranormal. Mas por um longo tempo, encontramos apenas o silêncio sepulcral da casa abandonada. Foi quando chegamos ao sótão que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Enquanto subíamos a escada empoeirada, ouvimos um ruído vindo de cima, como se algo estivesse se movendo lá em cima. Com o coração na boca, empurrei a porta do sótão e apontei minha lanterna para dentro. O que vimos nos deixou gelados até os ossos. Dentro do sótão escuro, nossas lanternas iluminaram uma cena macabra. No centro do cômodo, havia uma mesa coberta por velas apagadas e símbolos estranhos desenhados com giz no chão poeirento. Ao redor da mesa, figuras encapuzadas estavam ajoelhadas, imóveis como estátuas, em um círculo sinistro. Um arrepio percorreu minha espinha, enquanto eu tentava processar o que estávamos vendo. Aquilo não era apenas uma casa abandonada. Era um lugar onde algo sinistro estava acontecendo. O medo me agarrou, mas também uma estranha sensação de fascínio e curiosidade. "Isso é perturbador", sussurrou Emily, sua voz trêmula de medo. "O que vocês acham que está acontecendo aqui?" perguntou Sarah, seus olhos arregalados de horror. Jake engoliu em seco antes de responder, sua voz rouca de tensão. "Não sei, mas acho que é melhor sairmos daqui antes que seja tarde demais." Concordamos em silêncio e começamos a recuar lentamente para a porta do sótão, nossos olhos fixos nas figuras encapuzadas ao nosso redor. Mas antes que pudéssemos escapar, ouvimos um som vindo de trás de nós. Um gemido baixo e sinistro ecoou pelo sótão, enchendo o ar com uma sensação de terror iminente. Nosso grupo congelou.
paralisado pelo medo do desconhecido. Então, lentamente, as figuras encapuzadas começaram a se mover. Seus corpos retorcidos se ergueram do chão, suas mãos estendidas em nossa direção em um gesto ameaçador. Com gritos de pânico, corremos para a porta do sótão e descemos as escadas o mais rápido possível. Ouvimos passos pesados nos seguindo, ecoando pelos corredores escuros atrás de nós. Quando finalmente alcançamos a entrada da casa, nos lançamos para fora, ofegantes e trêmulos de terror. Nosso grupo se reuniu na chuva torrencial lá fora, olhando para trás na casa abandonada com horror. "O que era aquilo?" perguntei, minha voz trêmula de medo. "Nunca vou esquecer o que vimos lá em cima", murmurou Sarah, abraçando-se com frio e choque. Jake olhou para a casa sombria e murmurou sombriamente: "Algo me diz que não devemos voltar lá nunca mais." Concordamos em silêncio, sabendo que tínhamos escapado por pouco do que quer que estivesse acontecendo na casa abandonada. Mas mesmo quando nos afastamos na chuva, uma sensação de terror permaneceu conosco, nos assombrando pela noite adentro. E assim essa noite de exploração paranormal nos deixou com mais perguntas do que respostas, e uma certeza inquietante de que alguns mistérios são melhor deixados sem solução. Eu estava sozinha em casa. Meu marido havia saído para mais uma noite de trabalho como vigilante. A sensação de solidão era agravada pela escuridão que envolvia cada canto da casa. As sombras dançavam nas paredes e o silêncio parecia pesado, quase tangível. Era como se algo estivesse prestes a acontecer, algo sinistro pairando no ar. Sentada no sofá, tentei me concentrar na televisão, mas meus olhos continuavam sendo atraídos para a janela. Lá fora, a noite estava escura. Apenas a luz fraca de um poste distante iluminava a rua vazia. E então eu o vi. Um homem estava parado do lado de fora da cerca, observando silenciosamente a casa. Seu rosto estava parcialmente oculto pelas sombras, mas pude ver o brilho de seus olhos fixos em mim. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu me perguntava quem ele era e o que queria. Decidi ignorar sua presença, tentando convencer a mim mesma de que era apenas um estranho passando pela rua. Mas sua presença continuava a me incomodar, como se ele estivesse esperando por algo, pacientemente, como um predador à espreita de sua presa. O tempo parecia se arrastar enquanto eu me movia pela casa, verificando cada porta e janela, certificando-me de que estavam trancadas. Cada som, por menor que fosse, me fazia saltar de susto, imaginando que ele estava tentando entrar. O relógio na parede marcava lentamente as horas, e cada batida parecia ecoar como um aviso sombrio. Eu me sentia presa, encurralada em minha própria casa, incapaz de escapar da sensação de perigo iminente. Então, o telefone tocou, quebrando o silêncio opressivo da noite. Com mãos trêmulas atendi, esperando ouvir a voz reconfortante do meu marido do outro lado da linha. Mas o que ouvi foi apenas estática, seguida por uma respiração pesada e irregular. Meu coração acelerou enquanto eu segurava o telefone, incapaz de articular uma palavra. Era como se o perigo estivesse agora dentro da minha casa, espreitando nos cantos escuros, observando cada movimento meu. Decidi ligar para a polícia, mas mal consegui discar o número antes que a linha caísse misteriosamente. As luzes começaram a piscar, e eu me vi cercada por uma escuridão ainda mais profunda do que antes. O medo me consumia enquanto eu me escondia em um canto, rezando para que meu marido chegasse logo. Cada som parecia amplificado, cada sombra se transformava em uma ameaça iminente. Então, ouvi passos se aproximando, lentos e deliberados. Meu coração estava martelando no peito, enquanto eu me encolhia ainda mais, desejando desesperadamente que fosse apenas minha imaginação. Mas quando vi sua silhueta surgindo na porta, eu soube que não era. O homem estava dentro da casa, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Ele sorriu para mim, um sorriso cheio de malícia e predatória. Eu me encontrei paralisada pelo medo, incapaz de me mover ou gritar por socorro. Foi apenas quando ouvi o som das chaves na fechadura que percebi que meu marido havia chegado. Ele irrompeu pela porta, sua presença enchendo a sala com uma sensação de segurança e alívio. O intruso recuou diante da sua chegada, desaparecendo nas sombras como se nunca estivesse estado ali. Meu marido me encontrou tremendo no canto da sala, e eu me agarrei a ele com força, agradecida por estar a salvo. Mas mesmo depois que o intruso desapareceu,
Eu sabia que a sensação de ser perseguida nunca realmente iria embora. Eu estava sentado em minha sala, absorto em meu trabalho, quando ouvi um som estranho vindo do apartamento ao lado. Era como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão, mas com um ritmo irregular e pesado. Inicialmente tentei ignorar, atribuindo-o a algum tipo de trabalho doméstico realizado por meu vizinho. No entanto, conforme o tempo passava, o som se tornava mais alto e persistente, até que não pude mais ignorá-lo. Curioso e um tanto apreensivo, decidi verificar o que estava acontecendo. Aproximei-me da parede que dividia nossos apartamentos e fiquei ouvindo atentamente. O som continuava, agora misturado com murmúrios indistintos, como se houvesse mais de uma pessoa lá dentro. Senti um calafrio percorrer minha espinha e decidi me afastar, tentando convencer-me de que não era nada além da minha imaginação. No entanto, aquela sensação de desconforto persistia e eu não conseguia mais me concentrar em meu trabalho. Cada pequeno ruído me fazia pular de susto, e minha mente começou a criar as mais terríveis imagens sobre o que poderia estar acontecendo no apartamento ao lado. Decidi então fazer algo que raramente fazia: bater na porta do meu vizinho para verificar se estava tudo bem. Caminhei pelo corredor com passos hesitantes, sentindo-me cada vez mais tenso a cada passo que dava. Quando finalmente alcancei a porta ao lado, hesitei por um momento antes de finalmente bater. O som ecoou pelo corredor vazio, e por um momento pensei que ninguém fosse atender. Mas então, depois de alguns segundos agonizantes, a porta se abriu lentamente, revelando a figura de um homem alto e magro, com olhos escuros e inexpressivos. "Posso ajudar você?" Ele perguntou com uma voz suave, mas com um tom que enviou arrepios pela minha espinha. Eu gaguejei uma desculpa qualquer, tentando disfarçar meu desconforto, mas ele apenas sorriu de maneira sinistra e convidou-me a entrar. Relutante, dei alguns passos para dentro do apartamento, sentindo-me como se estivesse entrando em uma armadilha. O interior estava escuro e abafado, e uma sensação de opressão parecia pairar no ar. Tentei manter-me calmo, enquanto o homem fechava a porta atrás de mim, trancando-nos dentro daquele lugar sombrio. Fui levado a uma sala mal iluminada, onde meus olhos se ajustaram lentamente à penumbra. Foi então que percebi que não estava sozinho ali. Havia outras pessoas, figuras pálidas e silenciosas, sentadas ao redor da sala, observando-me com olhos vazios e sem vida. Uma onda de puro horror me atingiu quando percebi que aquelas pessoas não estavam vivas. Eram apenas cascas vazias, corpos sem alma presos em um estado de existência sombria e sem propósito. Tentei recuar, mas o homem agarrou meu braço com força, impedindo-me de escapar. "Você não pode sair agora", ele disse com um sorriso sádico. "Você pertence a nós agora." Com o coração batendo descontroladamente no peito, lutei para me libertar de seu aperto, mas era como se estivesse preso em um pesadelo terrível, do qual não conseguia acordar. E então, quando tudo parecia perdido, ouvi uma voz familiar chamando meu nome. Era meu marido, chegando em casa do trabalho. Com um último esforço desesperado, consegui me soltar do homem e corri em direção à porta, deixando para trás aquele lugar assombrado e os horrores que lá habitavam. De volta à segurança de meu próprio apartamento, tremendo e em choque, contei a meu marido o que havia acontecido. Ele ficou chocado e preocupado, mas juntos concordamos que deveríamos denunciar o incidente às autoridades. Nunca mais ouvi falar daquele homem ou de seu estranho culto de seguidores. Mas as imagens daquela noite assombrariam meus sonhos para sempre, lembrando-me de que o mal pode se esconder até mesmo atrás das portas mais próximas. Eu estava em casa, envolvido em minhas próprias preocupações e tarefas cotidianas. Era uma noite comum de outono. O vento sussurrava suavemente lá fora e as folhas dançavam no quintal, iluminadas pela luz fraca da lua. Como de costume, eu estava sozinho em meu modesto apartamento, situado em um prédio antigo no coração da cidade.
Não havia nada fora do comum até aquele momento, mas algo dentro de mim estava inquieto, como se houvesse uma presença indesejada ao meu redor. Os vizinhos, uma fonte constante de barulho e perturbação, estavam estranhamente silenciosos naquela noite. Normalmente eu podia ouvir o som abafado de suas conversas, o rangido de móveis sendo movidos e até mesmo as ocasionais brigas domésticas. Mas agora, o silêncio pairava sobre o prédio como uma névoa densa, envolvendo tudo em uma atmosfera sinistra. Decidi dar uma olhada pela janela, na esperança de encontrar alguma explicação para essa estranha calmaria. O que vi me fez congelar no lugar. As luzes dos apartamentos vizinhos estavam apagadas, todos os andares mergulhados na escuridão, exceto por uma única unidade no último andar. Uma luz fraca e oscilante brilhava através das cortinas semiabertas, lançando sombras distorcidas nas paredes do prédio. Aquela cena me deixou arrepiado. Por que, em uma noite como essa, todos os outros residentes estariam dormindo, ou fora de casa, enquanto um único apartamento permanecia acordado e iluminado? Uma sensação de medo começou a se insinuar em minha mente, mas eu me forcei a ignorá-la. Talvez fosse apenas um vizinho com insônia ou trabalhando até tarde, ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Retirei-me da janela e tentei me concentrar em outras coisas, mas a sensação de que algo estava errado persistia. Cada som, cada sombra parecia carregado com uma ameaça invisível, e eu me encontrava olhando nervosamente sobre meu ombro a cada poucos minutos. O relógio na parede marcava cada segundo com um som que ecoava na minha mente, amplificando minha ansiedade. Decidi tentar me distrair com alguma tarefa doméstica, qualquer coisa para afastar meus pensamentos sombrios. Mas enquanto eu varria o chão da cozinha, pude ouvir um som vindo do apartamento ao lado. Era um som suave, quase inaudível, mas o suficiente para me fazer congelar no lugar e prestar atenção. Eram passos lentos e deliberados que ecoavam através da parede compartilhada entre nossos apartamentos. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu ouvia os passos se aproximando cada vez mais. Quem poderia estar andando pela casa a essa hora da noite? E por que tão devagar, como se estivessem se movendo furtivamente? Uma sensação de pânico começou a se apoderar de mim quando percebi que não havia como escapar. Não havia para onde correr. Com mãos trêmulas, alcancei meu telefone para ligar para a polícia, mas hesitei. E se fosse apenas minha imaginação, ou talvez um vizinho simplesmente indo ao banheiro? Eu não queria parecer paranoico, então decidi esperar mais um pouco antes de tomar qualquer medida drástica. Os passos continuaram, cada vez mais próximos, até que pareciam estar diretamente do outro lado da parede. Eu prendi a respiração, esperando ouvir qualquer outro som que pudesse me dar uma pista sobre quem ou o que estava do outro lado. Mas então, tudo ficou quieto. Um silêncio tão pesado que parecia sufocante. Fiquei ali, parado na cozinha por um tempo que parecia uma eternidade, esperando por qualquer sinal de atividade, mas nada aconteceu. Nenhum som, nenhum movimento. Eventualmente, meu medo começou a diminuir, substituído por uma sensação de embaraço por ter deixado minha imaginação correr solta. Decidi então ir para a cama, tentar esquecer essa noite estranha e esperar que o sono me libertasse dessa paranoia. Mas enquanto eu me preparava para dormir, ouvi um som vindo do apartamento ao lado novamente. Desta vez não eram passos. Era um sussurro, baixo e indistinto, mas carregado com uma energia sinistra, que fez meu sangue gelar nas veias. Eu me encolhi debaixo dos lençóis, incapaz de afastar a sensação de que algo terrível estava acontecendo no apartamento ao lado. E então, como se para confirmar meus piores medos, ouvi um grito agudo e estridente rasgar o silêncio da noite. Um grito de angústia e desespero que fez meu coração parar por um momento. Eu sabia então que não poderia mais ignorar o perigo que estava ao meu redor. Com mãos trêmulas, peguei meu telefone e disquei para o serviço de emergência, explicando a situação da melhor maneira que pude. Enquanto esperava pela ajuda, me encolhi em um canto do quarto, rezando para que a manhã chegasse logo e com ela, a segurança que ela trazia consigo. Quando finalmente vi as luzes das viaturas da polícia piscando do lado de fora da janela, senti um alívio tremendo se espalhar por todo o meu corpo. Aterrorizado e traumatizado, eu os conduzi até o apartamento ao lado, onde eles encontraram evidências perturbadoras do que havia acontecido lá dentro.
Os vizinhos aterrorizantes que haviam causado tanto medo em mim foram levados sob custódia, mas o terror que eles infligiram em mim permanecerá gravado em minha mente para sempre. Eu nunca mais seria capaz de olhar para meus vizinhos da mesma maneira, sabendo que o mal pode estar escondido atrás de portas aparentemente normais. Eu estava de mudança para um novo apartamento em um bairro tranquilo nos arredores da cidade. Era um prédio antigo, mas bem conservado, com um charme nostálgico que me atraiu desde o momento em que o vi. Os vizinhos pareciam amigáveis o suficiente quando me mudei, acenando e sorrindo enquanto eu descarregava minhas caixas do carro. No início, tudo parecia perfeito. Eu me instalei confortavelmente em meu novo lar, decorando o apartamento com móveis aconchegantes e criando um refúgio para mim mesmo longe do caos da vida urbana. Mas conforme os dias passavam, comecei a notar algo estranho sobre meus vizinhos. Eles pareciam sempre estar observando, seus olhos seguindo-me aonde quer que eu fosse. Sempre que eu saía de casa, eu podia sentir seus olhares fixos em mim, como se estivessem estudando cada movimento que eu fazia. Era uma sensação desconfortável, mas eu tentei ignorá-la, atribuindo-a à minha própria paranoia. No entanto, conforme o tempo passava, as coisas só pioravam. Comecei a notar que meus vizinhos estavam sempre por perto, sempre aparecendo nos momentos mais inesperados. Eles batiam à minha porta tarde da noite, pedindo emprestado coisas que eu sabia que eles poderiam facilmente conseguir em outro lugar. Eles pareciam desesperados por minha companhia, como se não pudessem suportar a ideia de me deixar sozinho. No início, eu os recebia com bondade, tentando ser amigável e prestativo como qualquer bom vizinho faria. Mas logo ficou claro que havia algo errado com eles. Eles tinham um ar de desespero em seus olhos, uma ansiedade palpável que me fazia questionar o que realmente estava acontecendo por trás daquelas portas fechadas. Eu comecei a evitar meus vizinhos sempre que podia, trancando-me em meu apartamento e evitando qualquer interação desnecessária. Mas isso só parecia piorar as coisas. Eles começaram a bater à minha porta com mais frequência, suas vozes ficando mais urgentes e exigentes a cada visita. Eu sabia que precisava fazer algo para me proteger, mas não sabia por onde começar. Eu não podia simplesmente chamar a polícia e dizer que meus vizinhos estavam me assustando sem motivo aparente. Eles não tinham feito nada de realmente ameaçador, apenas agiam de maneiras estranhas e invasivas que me deixavam desconfortável. Enquanto eu lutava para encontrar uma solução para meu problema crescente, comecei a perceber outras coisas estranhas acontecendo ao meu redor. Sons inexplicáveis ecoavam pelos corredores do prédio durante a noite, e sombras sinistras pareciam se mover nas paredes quando eu passava. Era como se o próprio prédio estivesse vivo, respirando e se contorcendo ao meu redor. Eu me encontrava acordando no meio da noite, suando frio e com o coração batendo rápido, sem lembrança do que tinha me despertado. Às vezes eu podia jurar que ouvia sussurros sussurrados em meus ouvidos, vozes indistintas que me diziam coisas que eu não conseguia entender. Era o suficiente para me fazer duvidar de minha própria sanidade. Com o passar do tempo, eu me tornei cada vez mais obcecado com meus vizinhos, tentando descobrir o que estava acontecendo com eles e por que eles estavam tão determinados a se aproximar de mim. Eu passei horas a fio observando-os através da janela do meu apartamento, tentando encontrar alguma pista sobre suas verdadeiras intenções. Foi durante uma dessas vigílias noturnas que eu finalmente descobri a verdade terrível sobre meus vizinhos. Eu os vi carregando algo pesado e envolto em plástico preto para fora de seu apartamento, o corpo contorcido e os membros pendendo de maneiras impossíveis. Foi o suficiente para me fazer perceber que eu não estava lidando com vizinhos normais, mas sim com algo muito mais sinistro e perigoso. Eu sabia então que precisava fugir dali o mais rápido possível, antes que fosse tarde demais. Eu empacotei minhas coisas às pressas, ignorando qualquer coisa que não fosse essencial, e corri para fora do prédio, deixando para trás os vizinhos aterrorizantes e o pesadelo que eles haviam trazido para minha vida. À medida que eu me afastava do prédio, eu podia sentir os olhos dos meus vizinhos fixos em minhas costas, sua presença sinistra me perseguindo mesmo quando eu não podia mais vê-los. Eu sabia que nunca mais seria capaz de escapar completamente de sua influência,
que eles continuariam a assombrar meus sonhos e me atormentar até o fim dos meus dias. Eu só esperava que eu pudesse encontrar uma maneira de sobreviver a isso, antes que fosse tarde demais.